Mas, então, o que eu quero aqui é considerar o problema da implementação deste espetacular arcabouço legislativo ambiental. É de se perguntar, temos um arcabouço legislativo ambiental importante e eficiente? Sim, na teoria. E na prática? Basta ter olhos para ver que a implementação da legislação ambiental em nosso país deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. A que se pode atribuir um malogro dessa natureza? Então, eu me arriscaria a citar, mas muito rapidamente, por conta do tempo, as causas que, a meu ver, levam à não implementação eficaz. Eu vou ler só os enunciados de um artigo que eu escrevi a convite do nosso sempre querido Burman para um livro que está sendo organizado pela nossa entidade, né, a UBA. Aqui eu digo que a falta de implementação se deve não a uma, mas uma série de fatores, Eu acho que o enunciado diz por si só, mas fico à disposição para fazer alguma consideração, se vocês entenderem necessário. Em primeiro lugar, a falta de consciência e educação dos cidadãos, da educação ambiental, que não deixe com que o cidadão não encare a causa ambiental apenas como uma questão comum, que adote a política do laissez-faire, laissez-passer. Então, educação ambiental aí me parece estar a chave para uma boa implementação ambiental. Outra causa, a meu ver, muito importante, e com o devido respeito aos ilustres magistrados que possam estar nos ouvindo, mas que, infelizmente, nós não podemos deixar de considerar, é a pouca credibilidade do poder judiciário, que é visto correntemente como inacessível, lento, caro e com parca especialização acerca da questão ambiental. Ainda recentemente, foi julgada, depois de 30 anos, só para exemplificar, a ação de Cubatão. Eu tive a oportunidade, quando eu estava no Ministério Público, junto com outros colegas e com uma entidade ambientalista, a OICOS, União dos Defensores da Terra, propor a ação, que até hoje foi uma das mais importantes interpostas nesse país, que foi a ação de Cubatão, e que foi julgada em primeira instância só depois de 30 anos. Uma decisão que lhe deu integral procedência e que agora está em fase final de costura de um grande acordo com os 24 grupos, né, do Polo Químico Siderúrgico de Cubatão, que estão, por meio de um compromisso de ajustamento de conduta, tentando estabelecer um fim a esta ação. Mas veja, 30 anos para se decidir uma ação. Quantos de nós que militamos nesta área sabemos que, por vezes, um simples inquérito civil demanda anos e ações judiciais que, quando são julgadas, já não tem mais interesse, ou porque o empreendedor já não conseguiu mais se manter, já morreu, né? Ou porque perdeu-se o time, né? Ações que demandam 10, 12 anos para serem decididas. Nós não podemos conviver numa matéria dessa importância, que diz respeito diretamente com a vida e com a qualidade de vida, assistir a uma ação que demande mais de 10 anos para ser julgada. Uma outra que me chama a atenção, e essa talvez uma das mais importantes também, é a desconsideração do meio ambiente como prioridade política efetiva e a aberrante repartição de recursos orçamentários. Falar que o meio ambiente é importante, essa hoje é a conversa de todo político que tem um mínimo de conhecimento das causas. Ele é um grande ambientalista, mas na hora de votar o orçamento e dotar os órgãos, os entes ambientais de gestão ambiental, entregam miséria, em ordem a não se poder fazer uma fiscalização efetiva, de modo a não se poder fazer uma gestão efetiva. Basta dizer que o último
orçamento, último de que eu tenho conhecimento, de 2020, do IBAMA, para custear toda aquela máquina e executar todo aquele serviço, 0,71 do orçamento geral da União. Não chega a 1%. Quer dizer, não adianta dizer que tem prioridade política se não tem prioridade no orçamento. Então, uma das causas para a falta de implementação, e talvez a mais importante é exatamente esta. Outra, a inadequação do sistema fiscalizatório e do controle das agressões ambientais, como se assiste ultimamente, não é? E se verifica um desmantelamento dos órgãos de controle ambiental e que inibe uma efetiva implementação. A superposição ou sobreposição de funções dos órgãos públicos de controle e gestão. Muitas vezes, sem rumo a seguir, começam a brigar entre si para ver quem é que licencia, quem é que cuida, quem é que multa, quem é que dita regras, enfim. Apesar da Lei Complementar 140, que procurou pôr um pouco de ordem nessa desordem, a desordem continua e a implementação escasseia. E, finalmente, a fragmentariedade do sistema jurídico como um todo, né? E a extensa e, por vezes, sobreposta legislação ambiental de vários níveis de governo. Bem, são essas as causas que me parecem ser as mais importantes e que mostram o descompasso da ação implementadora com a chamada excelência da nossa legislação. Qual, então, o caminho a seguir? Qual, então, o caminho a seguir para encerrarmos? O caminho a seguir, não é? Quando nós sabemos que o traço mais marcante da nossa legislação ambiental, ainda hoje, é o seu caráter sistemático, a pergunta está aí, a pergunta fulcral: qual o caminho a seguir? Só em matéria de licenciamento ambiental, segundo a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, nós temos 28 diplomas legais, 28 mil diplomas legais, lógico, os 3 níveis de poder e leis no sentido formal e leis no sentido informal, ou seja, diplomas infralegais. 28 mil só em matéria de licenciamento. Como é que é possível? Como é que é possível seguir dentro dessa verdadeira barafunda, dentro desse verdadeiro cipoal em que você se perde sem ter um caminho a seguir? Ótimo para os que exercem advocacia ambiental, porque são tantos os diplomas que muitas vezes não mantêm entre si uma sistematicidade e que se digladiam entre si. Tanto é que quem exerce advocacia ambiental aqui sabe que quando se começa uma defesa ambiental, boa parte da defesa se faz para ver o que é que vai ser aplicado. Para o advogado, poderia ser até bom. E para a cidadania? E para a defesa do meio ambiente, isto é bom? Então, a meu ver, os caminhos a seguir que são apontados aí pela doutrina especializada, pelos gestores eméritos, é de uma compilação, ou de uma consolidação, ou de uma codificação desse instrumental jurídico que nós temos aí e que é muito bom. A compilação das 3 que eu cito, dos 3 caminhos a seguir, me parece que é aquela que seria descartável de plano, ou seja, é aquela mera reunião da legislação que não tem qualquer possibilidade de uma reelaboração, mas é uma simples reprodução daquilo que existe. É só juntar, bom, sobre ar nós temos, sobre flora, e vai enumerando, quer dizer, fazer uma compilação. Ó, é importante, lógico, não tem dúvida que é importante. Não é isso que vai resolver? Não. Então, restam os outros 2 caminhos a respeito dos quais a doutrina especializada, como eu disse, ainda discute um pouco. Qual é o melhor? A consolidação ou a codificação? A consolidação é importante porque o material jurídico pode ser reelaborado, ele pode ser expurgado de superposições, de inconsistências e contradições. Mas não cabe à consolidação, aqui é preciso grifar, não cabe à consolidação o inovar.
Ele pode expurgar sobreposições, tal, mas não pode inovar. Não pode criar princípios, não pode estabelecer diretrizes que não estejam já no manancial legislativo que está aí à nossa disposição. E, finalmente, a codificação, que eu falei tanto que me sobrou pouco tempo para falar da codificação, mas é uma coisa que, por certo, o professor Clóvis, o professor Burma, os nossos queridos professores, todos poderão me ajudar. Mas eu vou dizer o que me parece fundamental, né? Porque a codificação, ao contrário da consolidação, a codificação permite inovar. E quando se fala em codificação, é claro que eu estou me referindo a uma codificação, a um código ambiental na verdadeira acepção da palavra. Não num amontoado de regras, de 2.000 regras, tipo um código de processo civil. Não penso num código ambiental com esse perfil. Um verdadeiro código, na sua acepção clara da palavra, tem que ser um código enxuto, tem que ser uma verdadeira cartilha do desenvolvimento sustentável. Um código que se adstrinja a traçar princípios, a traçar instrumentos, a traçar políticas, a reger uma gestão ambiental adequada e eficaz. É assim que eu penso num código. E é nesse aspecto que eu chamo a atenção, com bastante preocupação, pelo nascimento às avessas de códigos ambientais. Eu digo às avessas por quê? Porque nós não temos um código a reger e a traçar as regras comuns para todos os estados. Por conta dessa omissão de não termos um código nacional, já começam a proliferar os códigos ambientais estaduais, que não têm a luz da generalidade, que trata das especificidades atinentes aos interesses locais, mas que muitas vezes, por um descuido, acabam de estabelecer uma verdadeira guerra entre si, estabelecer regras mais flexíveis, menos flexíveis, em ordem a chamar para o seu território, para si, empreendimentos importantes. Eu cito, como exemplo, o estado de Rondônia, eu cito o estado da Bahia, eu cito o estado do Maranhão, dentre outros, para não deixar de citar, porque o Burma é muito orgulhoso disso, e ele me mandou até um exemplar, do Código Ambiental Gaúcho, que foi o último editado. E que eu recebi, Burma, agradeço muito a remessa do exemplar que você me encaminhou, não é? E que um dia quero sentar com você para a gente discutir, não é, alguma coisa a respeito do Código Ambiental Gaúcho. Mas é importante que os estados legislem, que tenham um código, é importante que os municípios tenham um código, mas mais importante que tenha a diretriz geral, que estabeleça os parâmetros mínimos, o piso mínimo que cada estado deve adotar, exatamente para não incentivar a flexibilização e não incentivar a guerra fiscal, que sempre é possível que ocorra. Ou seja, é preciso pôr ordem nessa aparente desordem das leis ambientais. Em vista do quê? Em vista de se conseguir, através do código enxuto, aqui me refiro, se conseguir orientar a legislação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esta é uma das primeiras finalidades do Código. Orientar a legislação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a se evitar o que eu chamei de guerra fiscal. O segundo é de facilitar a coordenação de ações, a exemplo do que tentou fazer, mas não de forma completa, a Lei Complementar 140, né? De coordenar ações em ordem a evitar sobreposições. Então, o código teria essa outra finalidade. E, finalmente, de atuar pedagogicamente sobre a sociedade, né, para que esta, sim, o cidadão,
traga a sua contribuição daquilo que é importante para a tutela do meio ambiente.